Este rapaz faz faculdade de tecnologia da informação e recentemente abriu uma barbearia. Mas, segundo a polícia, o empreendimento foi aberto com o dinheiro do golpe do cartão clonado. Botou uma barbearia nova agora, sabe? Tudo bem que tem os objetos lá que seria dele, mas com o dinheiro dos idosos ele conseguiu montar uma barbearia. Ele fez várias tatuagens de cabeleireiro na mão e uma das vítimas identificou essas tatuagens. De acordo com a investigação, o rapaz de 20 anos integra uma quadrilha na zona leste de São Paulo, especializada em enganar idosos, simulando ligações de bancos. O famoso golpe do motoboy. Normalmente eles ligam para a residência onde tem o idoso, aproveitando a boa-fé do idoso, e conseguem induzir o idoso a fornecer os dados do cartão, bem como a senha, achando que o seu cartão foi clonado, dizendo que é da fraude bancária ou de polícia até, para ele passar os dados que normalmente eles mandariam o motoboy para buscar esse cartão. Com a senha e o número do cartão, os bandidos gastam todo o dinheiro que podem. Enquanto isso, mantém a vítima na linha, se passando por uma rede de atendentes. Tudo para prender a atenção. Aí nesse meio tempo, normalmente dinheiros são transferidos, são gastos, são pagos contas. É uma quantidade muito grande de dinheiro que eles acabam perdendo. Esta mulher de 72 anos acreditou na ligação. A idosa afirma que os golpistas comprovaram ter muitas informações pessoais sobre ela. Por telefone, o criminoso pediu para ela ir correndo ao banco pedir o ressarcimento do suposto valor roubado. Só que já era perto do fim do expediente bancário. Aí eu falei, não dá tempo de me ir. Falou, você aceita o motoboy ir buscar os documentos? Eu aceitei, aí foi onde aconteceu. Datena, apesar de parecer que o golpe era muito óbvio, já que as instituições financeiras não ligam para os clientes pedindo informações confidenciais, como as senhas, muitas vítimas foram à delegacia dizendo que os bandidos eram bastante convincentes. E por uma razão. Depois que anunciavam que o cartão estava clonado, os criminosos pediam que as pessoas ligassem para o número que estava atrás do cartão para continuar o atendimento. Só que quando a vítima fazia essa ligação, a chamada acabava caindo na linha de um outro golpista da quadrilha. A família da idosa procurou o banco, mas não teve o dinheiro, R$6 mil de volta. Inicialmente, falaram que nosso telefone estava clonado, então minha mãe poderia ligar para qualquer número que cairia para eles e que não há indícios de fraude na movimentação questionada. Essa estratégia usada por criminosos disparou durante a pandemia. Eles estão se aproveitando até dessa pandemia que está havendo para a boa-fé do idoso para cometer esses delitos. Nós temos praticamente de 15 a 20 vítimas já identificadas, tá? Segundo a polícia, a função do rapaz de 20 anos preso era buscar o cartão, a segunda etapa do golpe. O bandido nunca tirava o capacete e usava uma placa falsa. Por falha dele, ele esqueceu de adulterar num dos dias e uma das vítimas anotou a placa correta. Foi aí que nós acabamos chegando no autor. Esta outra vítima teve prejuízo de R$7 mil. Ficar noite sem dormir, me sentir, de certa forma, um trouxa e ainda ter o prejuízo, né? A polícia agora tenta identificar outros integrantes do bando. E nunca você tem que passar dados nenhum do seu cartão por telefone, não existe. O banco nunca pede, a polícia nunca pede. Olha, trouxa coisa nenhuma. Você sabe por que existe o golpe? Porque você acha... Você que é um cara de bem, você que é uma pessoa de bem, você que é uma senhora de bem, você que é um rapaz de bem, uma moça de bem, você nunca acha que vão fazer com você o que você não faria com ninguém. O pior é que tem muita gente má, não interessa a pandemia, e não só pessoas de idade que caem, não. Pode ser que pessoas de idade que têm um pouco mais de dificuldade de mexer com operação financeira, eu sou uma delas, sou péssimo para mexer com operações financeiras, sou horrível para mexer com operação financeira. Entendeu? Mas você cai em golpe. Você cai em golpe, eu já caí em golpe. Eu mesmo já caí em golpe. Depois eu resolvi a situação do jeito que eu achei que eu devia resolver a situação. Procurei a polícia e quem deu o golpe em mim se ferrou. Entendeu? Mas não se sintam trouxa, não. Porque estão fazendo com você o que você seria incapaz de fazer com uma pessoa. E eu não sei se as instituições financeiras não seriam obrigadas a devolver o dinheiro que foi tirado desses coitados que caíram no golpe.